dia é meia-noite já. Cara da... Olá a todos, estamos entrando novamente no ar com o episódio de número 35 do podcast Os Imóveis. E hoje um episódio um pouco diferente, onde nós vamos ter um assunto, uma temática... Hoje é mais sério, hein? Hoje é mais sério. Até os dois vieram de preto aí, estão mais formal, confusos, mais formal aqui. Hoje o assunto é mais... Hoje é etiqueta, não encosta o cotovelo na mesa, aqui, ó, vamos direto. Vamos... Uma linha aqui que a tia André não arrumou muito. Não passou direito. Tá certinho? Obrigado. E vamos fazer cara de inteligente pra fingir que a gente tá entendendo o que tá sendo explicado, né? É importante, né? Fazer uma cara de que a gente tá entendendo tudo. Então, começando nosso episódio número 35, obrigado a todos que estão nos assistindo em casa, no carro, no ônibus, no avião, no trem. Fazendo mergulho. Fazendo mergulho é um pouco mais difícil. Mas quem sabe lá. Chegamos nessa tecnologia. Então... Bem-vindo, Janzito. Estamos aí compondo a mesa, né, novamente, né, com os amigos. Então, sou Jean Xavier, franqueado da Auxiliadora Predial, vice-presidente da Soci de Canoas, baterista da banda Os Imóveis. Meu Deus do céu. Né, futuro papai da Laurinha. Olha aí, ó, esse é o melhor de todos. E sobra tempo vender imóvel ou não sobra? Claro, cara, pô, olha aí. Estamos aí compondo a mesa com os amigos, né? E grato também com a participação da doutora Marisa. E bora lá, né? Isso aí, vamos que vamos. Luquinhas, então, bem-vindo, Lucas. Obrigado, uma boa noite a todos, boa noite ou bom dia, né? Depende da hora que você estiver vendo o podcast. É um prazer estar aí novamente com os amigos. E vamos para mais um podcast, né? Então, eu sou o Lucas, franqueado lá de Canoas, Florianópolis, Porto Alegre. E bora lá. Da Auxiliadora Predial, né? Isso aí. Só esse detalhe. E hoje nós temos pela primeira vez, pela segunda vez, né? Pela primeira vez. A primeira vez pela segunda vez, que é a primeira pessoa que nos visita pela segunda vez no nosso podcast. Legal, né? E é muito bom, a gente fica bem feliz com isso. Quer dizer que ela tem me acreditar na gente, aguentou, né? Vocês, hein? Ela aguentou a gente já uma vez e está conosco de novo aí. Doutora Marisa Ibré, tabeliando o 8º tabelionato de Porto Alegre. Bem-vinda à nossa mesa. Obrigada, Carlos. A doutora esteve com a gente no episódio número 11. 11 eu não tava. Não estava, então, mas assistiu com certeza. Claro. Depois, né? Então, claro. Ela esteve com a gente no episódio número 11, junto com a Silvia. E... Foi daí que veio o nosso grande presente. Olha só, desculpa, tu quer que a gente pare? Não, o pessoal está me ligando para mandar uma boa noite. Já tem o chat ali. Manda no chat, chama. É os fãs, né? É os fãs ligando. É os fãs. Mas é o empresário da banda que. Então, vamos combinar uma coisa, vamos deixar no silencioso. É melhor, cara. É melhor. Não dá problema. Eu já botei aqui o empresário que eu falo depois, né? Exato, com certeza. Então, tá. Mas então, como a gente estava dizendo, a doutora Marisa esteve conosco no episódio número 11, então o nosso programa ele tem o intuito de mostrar o lado humano, né, do mercado imobiliário, e naquele programa foi bem bacana, foi muito bom conhecer um pouco do lado humano da doutora Marisa e da Silvia também, pessoas que têm uma vivência, uma experiência espetacular. E a gente não só falou de tabelionato, não só falou de mercado imobiliário, mas também falou do lado humano dessas pessoas que estavam conosco naquele momento, naquele episódio. E agora ela está de volta hoje, e hoje a gente vai ser um pouco mais técnico, vamos falar assim, né? Vamos explorar um pouco mais o lado de ferramentas que estão sendo criadas para o desenvolvimento da tendência de extrajudicialização, né? A gente vinha conversando um pouco antes ali de começar a nossa gravação, discutindo um pouco desse assunto com a doutora Marisa, e hoje é uma tendência até global, é uma orientação da ONU, né, pela agenda da ONU para 2030, essa questão de, entre alguns pontos para a melhora do bem-estar da humanidade, né, de todos os integrantes do planeta Terra, um dos pontos mais importantes é a pacificação social. E essa pacificação social passa
exatamente pela questão da extrajudicialização dos processos, para que o judiciário possa ficar mais leve, vamos dizer assim, né? menos atarefado com assuntos que podem ser tratados, que podem ser definidos na esfera particular ainda, na esfera administrativa, antes de chegar de precisar mobilizar todo um tribunal, um juiz e toda uma estrutura, né, governamental para definir isso. E aí, hoje nós vamos falar então da primeira Câmara de Mediação, que foi criada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é a Câmara de Mediação em Porto Alegre, que já está em funcionamento, né, doutora Marisa? Sim, ela é a primeira Câmara de Mediação notarial, né? Existem câmaras de mediação já privadas e câmaras de mediação judiciais, mas ainda em termos de extrajudicialização, dentro de um tabelionato de notas, é a primeira Câmara em Porto Alegre que está à disposição da sociedade, né? Como tu falou mesmo, Carlos, é com essa intenção, é uma função social para atender a população, para que no intuito de que não litiguem e de imediato. Claro, isso teria que ser uma última instância, né? Então a mediação vem para atender para uma prevenção de litígios. Mas existem outras em outros lugares, sem ser tabelionatos? Existem outros tabelionatos, São Paulo, Brasília, que já operam. Mas no Rio Grande do Sul não? No Rio Grande do Sul sim, em Novo Hamburgo, o presidente do Colégio Notarial, Dr. Flávio Fischer, tem uma Câmara de Mediação instalada em Novo Hamburgo, e nós aqui em Porto Alegre, aqui na Rede, no 8º tabelionato. Somos aqui a única na capital, né? Mas não que isso restrinja a capital, né? A gente pode atender as demandas de qualquer parte do estado. O objetivo da Câmara de Mediação é ser aberta, né? Ela não tem territorialidade para atender qualquer pessoa de qualquer território, qualquer área pode se beneficiar disso, né? E a doutora comentou que essa é uma Câmara de Mediação notarial, que existem outras câmaras, né? Qual seria a diferença entre essas câmaras? Por que existem esses tipos de câmara, vamos dizer assim? O Conselho Nacional de Justiça entendeu por bem delegar aos cartórios do Brasil, por inúmeras razões, uma delas porque os cartórios são um braço do Poder Judiciário, então é uma maneira do Poder Judiciário também fazer uma correção sobre isso, fica sob o crivo do Judiciário, né? A possibilidade de usar esses métodos alternativos de solução de conflitos, que são mediação, conciliação e arbitragem, né? Então foi colocado à disposição dos tabelionatos de notas que facultativamente tivessem interesse, se dispusessem a abrir uma Câmara de Mediação para atender a população, e principalmente pelo objetivo da Justiça Nacional como um todo, tem interesse em trazer, desafogar o Judiciário. E há uma mentalidade de que, na medida que se fomenta esse entendimento da possibilidade das pessoas autocomporem, das próprias pessoas conduzirem a sua demanda, elas interferirem na solução dos seus problemas, trazendo isso para dentro de um braço do Poder Judiciário, que seria um tabelionato, né? Mediado por agentes públicos, porque para ser um mediador dentro de um tabelionato de notas é preciso que seja um agente público. E toda essa mediação, além de ser supervisionada, ela é também
submetida a como o Tribunal de Justiça quer que ela seja preparada. Então, tanto o escrevente autorizado quanto o tabelião de notas que quiser ser mediador, ele tem que se credenciar e se habilitar através dos cursos que são ministrados pelo Tribunal de Justiça, por instituições que o Tribunal de Justiça determina. Credenciadas. Nós aqui somos pela Juris. Né? Perfeito. Então é um curso do Tribunal de Justiça, onde ele estabelece quais são as diretrizes que o mediador deve se aperfeiçoar para poder exercer essa função, e também a carga horária que esse mediador precisa ter de prática, né? Isso é bastante diferente das câmaras privadas, que podem ou não estarem habilitados para mediar judicialmente. Eles podem... Tem muitos mediadores que atuam em câmaras privadas, que são mediadores judiciais, e tem muitos mediadores que atuam em câmara privada, mas que têm seu curso de mediação feito por ensinos particulares. Certo. Até como nós estávamos conversando antes de começar a gravação, a gente tirou algumas dúvidas que para entender melhor, para poder fluir mais a nossa conversa hoje. E teve uma coisa bem interessante, até não é uma analogia, né, mas assim, uma referência, que na verdade duas pessoas podem chegar a um acordo aqui, sem estar dentro de um tabelionato, sem estar em nenhuma instituição específica, podem chegar a um acordo, redigir um documento, assinar esse documento, reconhecer a firma dele, e a partir dali tu tem um documento executivo. Certo? Com duas testemunhas ele passa a ser um título executivo. Só que isso aí foi formatado dentro vamos dizer, da capacidade, da experiência dessas duas pessoas que estão tratando. Então, os riscos jurídicos, vamos dizer, as possibilidades de erro ou de falta de definição de critérios técnicos importantes para assegurar o direito de quem está discutindo ali, pode daqui a pouco ser prejudicado pela interpretação do texto, pela forma como foi disposto, né? Então, pelas normas, por não estar normatizado de acordo com o que a nossa legislação aufere, né? Então, isso foi bem interessante, porque realmente quando a gente busca um mediador, no caso dentro de um tabelionato, nós estamos já dentro da esfera do judiciário brasileiro, né? De alguma forma nós já estamos trabalhando, não estamos judicializando, mas nós estamos dentro de um espaço onde o judiciário tem interferência, ele tem ingerência e ele acredita, né, essa pessoa para fazer aquele trabalho. Então o resultado daquilo dali vai ser muito mais seguro, vai ser muito mais afirmativo para o que busca exatamente, que é a conciliação das partes, né? Exato. Esse foi o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, de todo o Poder Judiciário. O Poder Judiciário entendeu assim, né? Por isso que delegou essa função aos tabelionatos e aos registros, né, aos cartórios em geral. E o objetivo é esse, é prevenção e desjudicialização de litígios. A gente fala em extrajudicialização, porque está sendo levado para o extrajudicial essa ferramenta para atender as questões, as demandas de conflitos sociais, né, onde as partes podem se autocompor ali. Então, isso é muito bom, porque a autonomia da vontade vai imperar ali. Não tem um juiz determinando, não vai ser um juiz que vai decidir, né, porque no processo é um juiz quem decide ao final. E essa decisão pode não atender a ambos os interesses. Sim. Né? Em geral, tem um ganhador e um perdedor num processo, né? Sim.
Já numa câmara de mediação, não. O acordo são 2 ganhadores, né? Não tem o ganha e o perde, tem o ganha-ganha. As duas partes concordam com a decisão. As partes só acordam quando elas realmente se autocompõem, né? Quando elas chegam a denominador. É difícil numa única sessão. Só quando o assunto é muito simples e os ânimos já estão propensos a um entendimento. Mas, em geral, quando chega para mediação, um quer compor e o outro está alheio a isso, né? Então, ele é convidado a compor. Ele vem se ele quer. Essa disposição, essa facilidade, essa não obrigatoriedade ajuda, já é um aspecto psicológico que facilita a autocomposição. A pessoa não está coagida aí. Ela não perde se ela não for nada, né? Ela não fica revel, como num processo. Não, ela está recebendo a chance de oportunizar uma solução amigável. Exato. E ainda auxiliada para isso, né? por uma pessoa imparcial e preparada. Além de imparcial e preparada, porque essa habilitação não é fácil e a gente tem que cumprir muitas horas práticas ainda. Eu digo que o tabelionato de notas ele dá a chancela ainda da especialização do agente público que está ali mediando, porque ele tem a formação jurídica, e não só jurídica, ele tem a formação extrajudicial, ele tem a formação notarial, no nosso caso. Tá. Então, ele não só ajuda na autocomposição com as ferramentas próprias da mediação, como ao final, com acordos, ele consegue formalizar aquele acordo de uma maneira efetiva, né? Que ele possa ingressar nos âmbitos que ele for preciso ingressar. Por exemplo, uma transferência, às vezes nós estamos tratando uma cessão de direitos, às vezes nós estamos tratando de um litígio no inventário, né? Então, a partir do momento que se consegue essa autocomposição entre os herdeiros, entre os meeiros, os familiares, ou num divórcio, numa partilha, né, na área de família, segue dentro do extrajudicial, porque a seguir vem a formalização disso tudo, né? Se compõe, o termo de audiência, quando tem acordo, ele prescinde da homologação judicial. Ele, por si só, é o título que se basta para obrigar todos ali dentro que, depois que acordaram, aquilo passa a ser um compromisso. Dificilmente, dentro de uma câmara de mediação, um acordo causa discórdia após ser lavrado, porque foram as pessoas que autocompuseram aquilo. E elas foram levadas àquela autocomposição por aspectos subjetivos e não objetivos, né? Pouco se discutiu do objeto ali eu estou dividindo com a minha irmã uma área de campo e não me acerto e tal. Às vezes não se chega exatamente aí. Às vezes se trata das discórdias que levaram a com que aquelas pessoas parassem de se comunicar. Um aspecto mais emocional, menos racional. Que passaram a desconfiar uma da outra, a ponto de não conseguirem ter levado isso adiante sem estarem pensando em judicializar, né? Porque quando chega na Câmara de Mediação é uma tentativa de não judicializar, né? É uma tentativa de evitar o naufrágio das relações, porque é um naufrágio. Dentro do âmbito familiar se rompem laços afetivos para sempre quando se judicializa. Sim. E precisa vai ter um advogado neste caso aí nesse âmbito aí? Sim. Dentro do tabelionato de notas haveria uma discussão
Só que nós, por o nosso critério de segurança jurídica, de equiparação das partes, de as partes terem a mesma assessoria, tem que estar assistida, porque dentro de um tabelionato de notas, aquilo vai ser levado a termo. Né? As pessoas têm que se sentir devidamente assistidas. E isso gera para todos os envolvidos essa tranquilidade. Né? Além do ambiente ser imparcial, obrigatoriamente é uma obrigação do tabelião a imparcialidade desde sempre. Sim. Ainda no papel de mediador, ele fica submetido às mesmas às mesmas obrigações do juiz, né? Então a suspeição, a atribuição é parecida. Então isso cria já um ambiente de segurança, mas como ele é imparcial, ele não pode assistir ninguém, né? Então por isso as partes precisam estarem assistidas. Tá. Né? Independente do valor da causa da Independente situação. do valor. Porque numa audiência como é que são os valores, né, numa mediação? Ela tem a função social, são valores baixíssimos, né? É para não judicializar mesmo. Então, uma sessão de mediação, ela tem um prazo de 60 minutos. Ela pode ser prorrogada, mas aí incide novamente as custas sobre aquilo, da prorrogação, né? Mas uma sessão, que são 60 minutos, é o valor aqui no Rio Grande do Sul de uma escritura pública sem conteúdo financeiro. Isso é R$130. Isso é o custo que aquelas partes vão ter que arcar. Né? E elas, normalmente, quem solicita mediação é quem arca. E isso pode ser acordado entre as partes, que elas vão dividir. Ou que a outra vai arcar. Ou então que elas vão estabelecer que vão fazer mais sessões de mediação. E aí 1, 2, 3, uma arque, e isso é tudo autocomposto ali. Né? E o valor significativo só vai ser sentido assim, e isso nunca é sentido de uma maneira ruim, mas de uma maneira positiva, é quando se finaliza com um acordo bom, um acordo satisfatório. E esse acordo, se ele tiver conteúdo financeiro, e aí sim vai incidir uma escritura pública com conteúdo financeiro, que aqui no nosso estado, pela nossa tabela de emolumentos, também é um valor muito bom, muito econômico. Né? 1000 vezes inferior a uma ação judicializada. O custo de uma ação judicializada. Fora o tempo, né? O principal é o tempo, né? Fora o tempo. A questão do leilão extrajudicial é parecido? Seria, eu acho, né? Do leilão já é um outro momento, né? O leilão seria lá adiante, depois de... mas porque daí no extrajudicial o cara já pega o imóvel e já pode vender, né? Exatamente. Quando o cara não paga o financiamento, né? Essa é outra ferramenta com esse mesmo objetivo de desjudicializar. Isso. Antes precisava se ingressar no judiciário para isso. Ah, tá, desculpa, tá. Falou do leilão extrajudicial, né? Leilão extrajudicial. Tá certo. E aí seria a mesma. Mais uma ferramenta, Toca o sininho pra ele acordar aí. É mais uma ferramenta para exatamente desobstruir para atingir esse objetivo de prevenção e desjudicialização. Porque daí ele já coloca a regra, né? Tu não pagou 3 parcelas do financiamento, já vai para leilão. Isso. E isso é, de alguma forma, preventivo, porque as pessoas sabem que vai ser muito rápido. Vai ser rápido, exatamente. Né? Então elas não vão ter assim, vai entrar na justiça e vou ficar mais 10 anos aqui. Né? Não vai. Né? Então é uma ferramenta eficaz que está funcionando muito bem de desjudicialização, né? De extrajudicialização de um problema, de uma demanda. Né? E agora veio a hipoteca também, né? E isso aí se aplicava na alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, exatamente. Que vocês trabalhamos diariamente. Né? E agora veio para a hipoteca também.
Então vocês têm essa vantagem agora nos negócios imobiliários de usarem a hipoteca. Legal. Interessante. Tanto para um negócio em que vocês precisem de uma garantia qualquer, aquela pessoa vai demorar muitos anos, vai demorar 2, 3 anos para pagar e não quer financiar e quer fazer parcelas, porque não quer pagar os juros do banco, não quer. Ela tem garantido, vai demorar 12 meses para pagar. Mas que garantia eu tenho, o vendedor? É uma hipoteca. Pode hipotecar o próprio imóvel que está sendo vendido, como um outro imóvel daquela mesma, do comprador ou de um parente do comprador. E essa hipoteca, se a dívida não for paga, ela também é do mesmo procedimento de cobrança que a alienação fiduciária. Detalhes diferentes. Basicamente o mesmo, com a mesma rapidez. Se leva a leilão aquele imóvel, ou o proprietário, o vendedor, o credor adjudica, ou ele fica para ele e põe a leilão. Põe a leilão, não, desculpe, põe a venda. Com uma facilidade. Tem que se pensar nessas novas possibilidades de negócios. Eu vou... depois a gente vai querer também falar um pouquinho sobre quem pode usar essas ferramentas, né? Quem pode procurar uma mediação e para o que, né? Quais são os casos mais comuns, no que se aplica melhor para o pessoal poder entender. Nós vamos fazer só agora nosso breve intervalo ali para as câmeras, né? Para a gente também se organizar aqui. A live vai continuar no ar. No calor dos meus braços, e eu acordei sem saber se era um sonho. Há um tempo atrás pensei te dizer, eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Não mandarei cinzas de rosas, nem pense em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. No calor dos meus braços. Voltamos então, e antes de seguir com o nosso tema de hoje, que é a Câmara de Mediação, né? Esse órgão, não sei se seria um órgão, mas essa instituição, né? que vai agilizar os processos, desjudicializando. Desjudicializar. É um trava-língua, né? Desjudicializando os processos aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós temos hoje a participação da doutora Marise Brea conosco aqui, tabeliando o 8º tabelionato, falando sobre isso, né? Mas seguindo os nossos quadros também do nosso podcast, hoje o Lucas vai trazer pra gente aí um prédio que ainda não tá pronto, Lucas. Tá, vamos achar aqui, porque eu esqueci do meu roteiro aqui, né? Tu viu? Tu não tá com esqueci do meu roteiro. Lucas. Lucas. Tá com o roteiro. Presta o roteiro aí, Jean. Presta o roteiro aí. Só tem que estender lá. Estender não, tem que compartilhar a tela que ele tá estendendo. Hoje eu vou falar do prédio abandonado mais alto do mundo.
Abandonado. Aí, ó, abandonado. Os caras terminaram e ele tá aí, ó, tá abandonado. Meu Deus. Então, com 597 metros de altura, ele fica localizado em Tianjin, na China. Ele é o 7º prédio mais alto do mundo e que leva o mesmo nome da cidade, né? Cidade de Tianjin. Foi construído com a intenção de se tornar um marco arquitetônico e um centro de atividades comerciais e entretenimento. Ele é um prédio comercial, né? Com salas. Apesar da sua grandiosidade, ele é marcado por uma história triste de abandono. A desaceleração econômica da região, disputas de investidores e falta de um plano de utilização adequado contribuíram para a sua inutilização. A construção, que foi iniciada em 2008, até hoje o edifício permanece desocupado, destacando-se no horizonte da cidade como um lembrete dos desafios da indústria e da construção do desenvolvimento urbano. Olha a altura do negócio. É 568 metros, falou 597. 597. Quase 600, né? Quase 600 metros de altura, mais de meio quilômetro para cima. Mas é interessante porque talvez até em um outro episódio nosso a gente possa falar um pouco mais, deva até falar um pouco mais do que foi o mercado imobiliário chinês, né? Do que está acontecendo no mercado imobiliário chinês. Então, houve ali uma política do governo chinês de estímulo à construção civil como forma de locomotiva para a economia do país. Foi dado muito crédito, foi liberado muito recurso e para isso eles tinham que construir. Simplesmente construir. Sim, tinha que botar o dinheiro em algum lugar. Não, fazer alguma coisa. Então foram feitas diversas cidades fantasmas. E aí a gente tem mais um outro exemplo aí do talvez até do desperdício, né, de recurso, que é a questão do uso. O mouse tá meio rebelde. Tá. Não sei, acho que é por causa do negócio da mesa. Da palha da mesa aqui. Culpa é do Jonas. A mesa, né? Culpa é vai do Jonas. na mão ali. Pronto, agora foi. Segundo vários analistas, o prédio era uma aposta na China, né, crescente, com um mercado sem os chamados Blue Mark. Conhece o Blue Mark? Ou como projetar um arranha-céu de Balneário Camboriú e em Bauru. Era uma aposta, né? Em 2010 ele teve a sua primeira parada com a crise global da China, né, que atingiu pouco até a China, mas bastante a empresa por trás do arranha-céu, que estava exposta a mercados globais. Mas em 2011 foram retomadas as construções a todo vapor. E aí em 2015 ele é concluído, né, ele alcança a sua altura máxima ali, mas a Bolsa de Xangai desabou e levou várias empresas do ramo imobiliário. Várias empresas, não sei se foi nesse ano aí que teve essa crise, deve ter sido, né? Crise chinesa, né? Crise chinesa, isso. O seu dono é o Pan Sutona, magnata chinês e um dos homens mais ricos de Hong Kong e presidente da Tianjin Financeira. E começou a partir daí a quebrar empréstimos não honrados, perdas de negócios, contratos quebrados e muito mais fizeram as ações da holding se desvalorizar e quase virando pó. Até mesmo a sede da empresa foi a leilão. E não, ela é uma entre várias, né? Sim, várias um exemplo, né? Que acabaram indo à bancarrota. O próprio governo chinês durante várias vezes entrou intervindo e liberando recursos para alavancar essas empresas. Isso chega a impactar até no futebol, porque essas empresas durante um tempo elas receberam tanto recurso que elas não tinham mais o que fazer. Então o que elas fizeram? Elas compraram clubes de futebol e contrataram jogadores a preços milionários. Eu lembro, teve uma época que teve o Xavi, o Oscar. Todo mundo ia para lá. O Oscar tá lá. O Oscar, por exemplo, agora eles estão falando, né, do Oscar vir voltar para o mercado brasileiro. Sim. E ele recebe, se eu não me engano, 11 milhões por mês de salário. Sabe? É uma coisa assim totalmente desproporcional até o mercado europeu de futebol, né? Por quê? Porque não tinham de colocar dinheiro, então eles gastavam com o que fosse. E agora essa festa acabou, né? Ou tá no fim. Sim. Estão começando a acender as luzes dessa festa. Então, e aí a gente vê, e esse vai ser um símbolo, com certeza, esse prédio vai ser um símbolo que vai ficar ali inacabado durante muito tempo, né? Então, são os riscos que tem do mercado imobiliário, a importância de se dar os passos seguros, de fazer, né? Investir bem o dinheiro, né? Investir bem o dinheiro, se informar bem,
para não entrar nesse tipo de situação, né? Obrigado, Luquinhas, pela reportagem aí, pela matéria. Vamos voltar então a falar da Câmara de Mediação, e aí vem a pergunta que a gente tinha falado antes do nosso intervalo, que é: quem pode utilizar a Câmara de Mediação e para o que ela pode utilizar mais especificamente falando? Eu costumo dizer que no tabelionato de notas ele deve ser temático, né? Então, como a gente trabalha com família e sucessão e direito imobiliário, o nosso foco na mediação é o mesmo, para não diversificar demais e a gente poder atender com qualidade ali as demandas que vierem, né? Então, quem pode usar as câmaras de mediação? Na verdade, qualquer demanda, qualquer conflito, qualquer litígio que ainda não instaurado, né, judicialmente, pode vir. E mesmo os instaurados. Então, se já existe um processo em andamento, se existe um divórcio litigioso, um inventário litigioso, uma briga de construtora contra um comprador, né? Já instaurado. Uma briga de trânsito, por exemplo, um quer pagar, o outro não quer pagar. Até isso, né? Pode-se tranquilamente pedir a suspensão do processo e vir para a Câmara de Mediação. E resolver as duas partes concordando em pedirem a suspensão e se tentarem acordar numa Câmara de Mediação, isso é possível. E principalmente os que não estão instaurados, né? Porque o ganho é muito maior, né? Claro que quando já existe o processo, também tem um grande ganho em sair do processo e solucionar esse problema que fica, né? Que é uma tortura, um processo para qualquer ser humano. Né? E agora, todos os assuntos podem ser trazidos, né? Todos os assuntos que sejam passíveis, que sejam direitos, que envolvam direitos disponíveis e transigíveis, né? O que seria isso? Mais falando... O que seria direitos? Todos os direitos disponíveis, que são os direitos que todos nós regularmente atuamos, né? Mais fácil até mencionar assim, quais são os direitos indisponíveis, né? São direitos que a gente não pode abrir mão, por exemplo, da vida, vender órgãos, incapazes, direitos que envolvam menores, né? Transigir. Agora, existem direitos indisponíveis, porém transigíveis. Por exemplo, assuntos que normalmente não caberiam ser levados no extrajudicial, mas podem ser trazidos para uma Câmara de Mediação. Nesse caso, seriam os poucos casos em que precisaria ser homologado judicialmente esses acordos. Só nesses casos, em se tratando de direitos indisponíveis, mas transigíveis, né? Alimentos de menores, por exemplo, né? Teria que ser levado para homologação judicial e ouvida do Ministério Público. Mas existem uma gama quase que imensamente majoritária dos direitos que são os direitos que a gente dispõe e que pode negociar e que são os transigíveis, que todos eles, uma vez havendo um conflito de interesses, podem ser trazidos para a Câmara de Mediação. Tudo, né? Então, nessa área de direito nosso aqui, negocial, imobiliário, tudo. Tá. Absolutamente tudo. É bem claro ali a necessidade e a participação do advogado. Até a doutora falou anteriormente ali que as partes precisam ter, né, um advogado até para assessorá-las. O advogado, acredito, seja então um instrumento para
para estimular esse tipo de processo extrajudicial, né? Como o advogado pode fazer isso e por que ele faria isso? Porque nós estamos falando também de um profissional e ele tem a remuneração dele. Vale a pena, vamos falar assim, né, para o advogado buscar essa solução para o cliente dele? Por que valeria? Como é que isso pode, como é que ele, aonde ele como profissional se beneficia quando ele usa esse tipo de ferramenta para resolver uma situação que ele está tratando? Eu vou falar disso em cima de suposições. Tá. Né? Mas a mediação é um fórum onde ele pode abrigar o conflito, assim como é o judiciário, né? Então, da mesma forma que ele aplica os honorários dele para ir para o judiciário, ele aplica os honorários dele para ir para a mediação, porque ali tem uma situação em que as partes não estão se acordando, não estão se entendendo. Por isso que elas estão recorrendo ao advogado em busca de que vá litigar, né? Eles podem até recorrer ao advogado em busca de mediar, mas em geral essa iniciativa, essa informação pode partir do advogado, né? Exato. A maneira como ele vai apresentar e vai ter que atuar é a mesma do judiciário. A única diferença, e na questão dos honorários também, a única diferença é que ele vai ter que ter uma postura diferente. No judiciário ele tem que ter obrigatoriamente uma postura adversal, né? Litigante, adversarial, na verdade. Por quê? Porque é o que se espera dele no judiciário, né? Lá não existe defender o cliente dele a todo custo, da forma que for, né? E aí é que começa, né? Que nem uma expressão gauchesca, né? Vira guerra de bugio, né? Porque as estratégias são essas. E quem é da área sabe que existem estratégias. Por quê? Porque é uma guerra, né? Sim. Se entrou num campo minado. Né? É totalmente diferente da postura, é o oposto da postura da mediação. Na mediação tem que se vir desarmado. Tem que se vir aberto, né? Com boa fé. Tem que se vir com um espírito de conciliação. O advogado tem que ter uma postura que atualmente a gente vê bastante nessas gerações e nos advogados que estão mais plugados com essa mentalidade mundial, né, que é da prevenção do litígio, de não achar que é um bom negócio para ninguém, inclusive para eles como profissional, que as pessoas se desgastem num litígio ad infinito, né? Aqui no Brasil, ela é tem data para começar, mas não tem data para terminar. É um inferno que não se sabe quando. Mas doutora, eu tenho alguns amigos advogados, né? E eu sinto assim bastante já essa visão conciliatória hoje, né? Muitos deles falam evita a justiça, evita ir para a justiça, tenta resolver sabe, né? De alguma forma que não vá para a justiça. Até tem uma expressão que diz, né, que o pior acordo é melhor do que a melhor decisão judicial, né? E dentro de uma câmara de mediação esse acordo fica muito bom. Por quê? Porque se debate em cima do acordo, se desarma os ânimos, né? É diferente de trazer esse acordo para dentro de uma sala de reunião, né? As pessoas estão exaltadas ali, o acordo é difícil, às vezes na prepotência se faz um acordo. Às vezes alguma daquelas partes ali tem mais força do que o outro. Está mais com um advogado mais hábil,
né? Ou então tem ferramentas de pressão mais impositivas, assim, né? Já numa câmara de mediação isso se dilui, né? Porque é perceptível isso, essas diferenças de forças. O mediador percebe isso e começa a equalizar isso, né? E o mediador não fecha um acordo quando ele é desfavorável. Ele simplesmente se abstém de fechar esse acordo. Ele tem essa prerrogativa de daqui a pouco, mesmo que as partes estão chegando a um caminho, se ele entende que aquilo está conduzindo a uma coação da parte mais fraca, ele pode dizer, a gente... Sim, porque ele tem essa obrigação. Existe uma das ferramentas na mediação que é a câmara privada, né? Isso é uma estratégia que se usa quando começa a se perceber esse tipo de atitude, né? Se chamar para o privado, né? Esclarecer aquela parte no privado, por que ela está cedendo tanto, qual é o medo dela, né? E desenvolver em cima disso, mesmo sendo imparcial. Mesmo sendo imparcial. Tu traz para o privado para tu... Por quê? Porque a mediação, ela não está ali só para fazer um termo de acordo. Porque esse termo de acordo, dentro de uma câmara de mediação notarial, ele tem muito peso. Ele é um documento que ele tem fé pública. Então, ele além de ser um título executivo extrajudicial, ele tem presunção de validade. É juris tantum. Ele, para ser derrubado, tem que ser inverte o ônus da prova. Então é um instrumento muito forte. O mediador não pode, a câmara de mediação não pode ser usada para injustiça, né? Para consolidar uma injustiça. Para consolidar uma injustiça, né? Não pode. Isso é uma obrigação. Mesmo as partes tendo de fato de acordo. Isso é uma questão ética, né? É que é diferente isso é uma omissão, na verdade, né? Seria uma omissão. Tu tá vendo que tá tendo ali tá se configurando um quadro ou de coação ou de apropriação, e está sendo usado a ferramenta da mediação para dar legitimidade àquilo. E aí, não tendo que nem a outra parte, tem advogado, um exemplo. Assim, mais. Para defender um exemplo, é nisso que eu penso, aí, né? É uma vantagem. Se fosse duas exemplo, pessoas leigas, né? Sabe quando que o tabelião ele contraria as partes? Quando ele não quer lavrar um ato. Isso acontece seguido. As pessoas querem pagar para lavrarem o ato e tu te recusa a lavrar o ato. E às vezes sofre um processo administrativo por causa disso. Porque os advogados, às vezes é um advogado que está ali, ou acha que, às vezes um cliente mesmo acha que ele quer, tu tem que lavrar o ato, né? Mas tu percebe alguma ilegalidade, alguma reserva mental. Às vezes é legal, mas tu percebe uma reserva mental ali. Tu percebe que alguém está sendo levado a erro. Tu vai tratar com aquela pessoa, esclarecer ela a respeito, e ela continua insistindo, não, mas eu quero. Tu percebe que tem algo por trás daquilo, algum outro tipo de coação. Acontece muito isso. Testamento, principalmente. Né? As pessoas chegam desesperadas para deixar um testamento para favor de um outro, e tu começa a perceber aquilo. Tá vendo coação. Ela está sendo sugestionada a fazer aquilo. Ela tá sendo induzida por outros. Tu percebe isso também numa câmara de mediação, né? Tu simplesmente se abstém. Sim. Eu não lavro a aí, né, nesse caso. Se eu tiver qualquer dúvida a respeito das intenções das partes, eu não lavro a. Eu acredito
todos os tabeliões Sim. agem da mesma forma, né? Com certeza. Por que tu não é obrigado a lavrar? É uma prerrogativa tua, da tua... E o advogado pode estar mesmo fazendo uma pressão ali, que ela não queira, e de fato aí eu acho que não tem que lavrar mesmo, né? Essas sutilezas, elas são observadas, elas são levadas em conta, né? Tudo tem que ser de boa fé. Se tu percebe má fé, tu se abstém. Sim. E o próprio tabelionato pode tu não vai ser um instrumento de uma má fé que está sendo ali formalizada, né? Tu se nega. Assim como eles é facultativa a presença deles lá, é facultativa a tua decisão de lavrar aquele instrumento, não. Existem outros tabelionatos que pode outra pessoa ter outro entendimento. Pelo sim, pelo não, tu pode te abster. Não precisa ter certeza. Eu, pela dúvida, prefiro não fazer. Sim. E é interessante, como a gente estava falando ali dos canais, vamos dizer, para se levar à mediação, a gente percebe a importância do corretor de imóveis para isso, né? Por isso que a gente está trazendo de novo esse assunto. Nós conversamos da primeira vez que a doutora Marisa esteve conosco aqui, e agora nós estamos indo mais a fundo nesse assunto, porque um profissional que pode realmente identificar esse momento para uma pessoa mais leiga, para uma pessoa, é exatamente o corretor de imóveis. Sim. Porque a gente se depara muitas vezes, até no início, quando a gente está botando um imóvel para vender, e a gente está fazendo um agenciamento e identifica que ali existe algum tipo de discordância, né? Que daqui a pouco você pode... e quanto antes tu orienta para que isso seja resolvido, melhor, né? Porque o andamento do processo, ele é um andamento tendendo ao litigioso, se não à orientação. Então, quanto antes tu identifica que existe uma situação, né, tanto que a gente, no nosso mercado, a gente conversa muito isso, tenta sempre definir as coisas. Por exemplo, a gente tem situações de atendimento em duplicidade, de divisão de uma venda e tal. Tenta sempre resolver isso antes do atendimento ou antes de fechar o negócio, porque depois que fecha o negócio muda toda a visão, né? Aí as coisas ficam com uma outra circunstância. Então a gente tem que ir para mediação. Né, exatamente. Então, quanto antes a gente consegue identificar isso numa família, numa situação que a gente está atendendo, e já direcionar para a mediação, melhor, porque mais fácil, vamos dizer, de se chegar a um acordo, de se definir algo, né? Quanto mais a gente deixa aquilo ir crescendo e se arraizando, vai alimentando, e aí fica cada vez mais complicado. Então é importante o papel do corretor nesse momento, né? Na hora que ele identifica, que ele chega naquilo, para que a gente possa fazer um processo mais seguro e até mais com agilidade, com mais rapidez para o nosso cliente, né? Pois é, tu vê, né, Carlos? Tu poderia te deter só os documentos, né? Poderia. E dizer, não me envolvo com essa. Tá aqui, a matrícula tá limpa, o proprietário é esse que me procurou, quer vender e tal, né? Mas como tu percebeu que ali tem outros interesses que estão sendo, sei lá, passados, ignorados, não está se dando ouvido àquilo, né? Não adianta achar que as pessoas... eu levando vantagem é o que importa, eu vou me excluir da situação. Não vai, isso respinga para todo mundo e para sempre, né? Sim. O passado sempre te alcança, né? É verdade. Então, as pessoas têm que ter essa disposição e desinteresse em tudo que fazem, né? Desinteresse que eu digo material, né? Sim.
e bastante interesse em atender, né? Em atender bem a todo mundo, né? Porque não dá para privilegiar. É outro desacerto que tu causa, né? Então, eu acho que assim, esses princípios éticos e morais a gente carrega para tudo, né? E principalmente nessa área. Eu vou só pedir agora de novo, a gente vai fazer um breve intervalo, o pessoal que está na live aí vai nos acompanhando, a gente não vai sair, mas nós vamos fazer um breve intervalo só para cortar ali ajeitar a bateria das máquinas. Voltamos então com mais um quadro nosso de informação do mercado imobiliário. Dessa vez eu trago aqui para vocês uma notícia que eu achei bem interessante a gente debater um pouco. E aí depois a gente segue no assunto, tema desse nosso episódio 35, que é com a doutora Marise Brea, tabeliando o 8º tabelionato de notas de Porto Alegre, que fica na Avenida Goethe, onde já opera a primeira Câmara de Mediação Notarial de Porto Alegre. Então, eu trago aqui para vocês uma notícia do Valor Econômico, que é sobre a MP do crédito, né? E o papel da Engea como securitizadora do mercado imobiliário, que vai ser ampliado. Tá? O governo federal assinou nessa quarta-feira a MP do crédito, né? Quarta-feira, dia 23 de abril, a MP do crédito, que inclui a criação de um fundo imobiliário pela empresa gestora de ativos, a Engea, e linhas de crédito focadas nesse segmento. A MP, parte do programa Acredita, visa injetar 50 bilhões na economia, realocando recursos de fundos de garantia e oferecendo renegociação de dívidas para MEIs e pequenas empresas, além de fortalecer o mercado secundário de crédito imobiliário. A Engea foi criada em 2001 para administrar os créditos problemáticos da Caixa Econômica Federal, e ela ganhará impulso no setor habitacional ao comprar carteira de crédito do mercado imobiliário de instituições financeiras, permitindo a venda de cotas no mercado. Segundo o presidente da Engea, Fernando Pimentel, o objetivo é gerar um novo mercado de crédito imobiliário, aumentando a liquidez para empréstimos destinados à habitação. Então, o que acontece aqui? A gente, nessa notícia, né, a Engea é uma empresa que foi criada exatamente já para fazer a gestão de ativos da Caixa Econômica Federal, dos ativos que são mais problemáticos da Caixa, né, tentar dar liquidez a esses ativos que daqui a pouco têm atraso, inadimplência, e ela vai começar a trabalhar, a ideia do governo federal é que ela atue mais fortemente no mercado imobiliário. E uma das coisas que ela vai fazer é adquirir exatamente a carteira de crédito das instituições financeiras. Então ela libera os bancos para conseguir novos créditos. Ela pega aquele crédito, vamos dizer, mais um crédito ruim, um crédito mais complicado, que as carteiras que estão retidos nas carteiras do banco, e dão mais liquidez para o banco poder trabalhar. Isso vai permitir, principalmente naquela faixa que sai do Minha Casa Minha Vida, do SBPE, né, que a gente já discutiu em outros episódios nossos, a escassez do recurso devido à caderneta de poupança, né, a redução
do recurso da caderneta de poupança e do FGTS, então o governo começa a buscar outras soluções para achar funding para dar empréstimo para esse setor. Então essa MP do crédito agora vai ser uma ferramenta que vai liberar crédito para o mercado imobiliário dentro dessa política de aquisição da carteira de crédito dos bancos, das instituições financeiras. Tá? É uma informação para o nosso mercado interessante, porque a gente sabe que o nosso mercado necessita de crédito, né? Conforme a gente tem recurso e taxa de juros que sejam interessantes, o mercado reage e faz com que primeiro o mercado primário, lá os lançamentos, e depois o mercado secundário faz girar a economia de novo, faz a gente retomar crescimento, né? Então é essa a proposta do governo. Isso está agora sendo colocado em prática e nós devemos ter os efeitos disso no nosso mercado aí no decorrer do ano de 2024 para frente. Então, dito isso, não sei se vocês querem comentar alguma coisa disso. Ficaram me olhando, sério. Questão de taxas, já foi mencionado. João Travolta. Hoje eu não vou te sacanear. Hoje não. Hoje eu vou te dar Hoje a gente entendeu. Hoje a gente entendeu, sim. Vou te deixar passar por causa da doutora Marisa, senão... Tá bom, obrigado. Se foi falado de taxa de juros? Isso. Não, ainda não tem. É porque na verdade é o seguinte, a taxa de juros tu tem um referencial quando a gente conversa de taxa Selic, essas coisas, né, tu tem um referencial para o mercado. Aqui não é uma questão de referencial, aqui é uma questão de ampliação de oferta. E aí o mercado vai se autorregular, né? Com mais oferta e com crédito mais com crédito com mais qualidade, tu consegue trabalhar uma taxa de juros melhor. Então não é uma questão de definir, a taxa de juros vai cair 0,5%, vai cair 0,25%, a taxa de juros vai ser 10 pontos que não é uma questão disso, mas é uma questão de um mercado mais propício a se trabalhar com uma taxa de juros mais atrativa. Então, voltando ao nosso assunto, a nossa temática da nossa Câmara de Mediação de Porto Alegre. Não sei se vocês têm alguma coisa que ficou, que eu tive que cortar por causa do tempo ali, mas alguma pergunta para fazer específica do assunto? Eu já vi que tu não tá mais com roteiro aí. Eu tô com roteiro. Se a gente tivesse roteiro, né? Se a gente tivesse roteiro... Tu quer meu roteiro? Não, tu quer meu roteiro? Tu não quis aquele dia? Tu não fez... Tá tudo aqui, ó, entre uns e outros aí, ó, que não segue o negócio. Foda, né, cara? Falar e não seguir o negócio, tu pode falar naquele microfone de lá, cara. Vai ficar melhor. Mas tu imagina, cara. O microfone muda. Deixa eu ficar aqui, cara. Por que tu fica te metendo no meu microfone, cara? O microfone tava ali tão quietinho, não foi mexendo no troço, né, cara? Vamos ficar falando aqui agora. Só de raiva. Então, pessoal, a gente estava no assunto quando a gente estava falando com a doutora Marise sobre a divulgação dessa ferramenta, a importância do corretor de imóveis, porque ele trata diversas vezes com essa temática, ele fica de frente a essa temática aí no dia a dia, seja no momento do agenciamento ou às vezes na conclusão de um processo de compra e venda, com discussões que possam vir a ter familiares ou de participação societária e tal, né? No âmbito da pessoa jurídica também se aplica a mediação. Ele transita mais pelo código, não seria o Código Civil, mas o direito empresarial. Perfeitamente. Inclusive essas relações consumeristas, assim, por exemplo, o banco que está dando empréstimo para o comprador do apartamento, que está alienando fiduciariamente ou hipotecando extrajudicialmente o imóvel, né? Garantia hipotecária. É que hoje em dia, quando fala em garantia hipotecária, tem que dizer que é garantia hipotecária
que sujeita a execução extrajudicial nos contratos, né, para poder valer a execução extrajudicial da hipoteca, né? Sim. Então essas relações que são consumeristas podem ser mediadas, né? Elas não podem ser arbitradas. Tá. Porque existe aquela questão da hipossuficiência, né, considerada assim, um dos polos é muito forte, é muito detentor do poder e do conhecimento, e o outro, aos olhos da lei, muito mais fraco, que é o tomador do serviço, ou no caso dos bancos, do empréstimo. Então, isso é justamente um dos que o judiciário entende que a mediação é adequadíssima para lidar com esse tipo de conflito, já por causa daquilo que nós estávamos falando, né, da imparcialidade, da questão ética toda da mediação. Então, não haveria uma questão de pressão, né, porque a arbitragem, os árbitros normalmente vêm de uma área, de uma entidade, né? Então, por exemplo, vem da entidade dos bancos, né? A Câmara Arbitral ser tratada lá dentro daquele seara que não, teoricamente, poderia não haver imparcialidade, né? Então, pode perfeitamente ser trazido deve ser trazido para a mediação. Então, eu vejo assim, nessa questão imobiliária, assim, muitos contratos, quando faz a promessa de compra e venda, que eu sou contra a promessa de compra e venda, eu acho que deveria já sempre ser feita direto à escritura pública. Até porque hoje tem muitos recursos para fazer o distrato da escritura pública, né? E tem muitas situações que garantem ali dentro da escritura pública a perfectibilidade do negócio, né? Mas é uma situação, há um ruído depois de um arras e as partes querem fazer o distrato, né? Seria um momento muito bom para trazer para a mediação. Para mediação. Porque o corretor interferindo, né? O corretor zela pelo negócio. Sim. Né? Então, se houve interesse das partes e está havendo desavenças ali, questões, às vezes, tinha infiltração aqui, não me avisaram, não sei o quê, sei lá, inúmeros problemas que acontecem depois do arras assinado, né? Que as pessoas começam a recuar e aí se veem obrigados pelo arras e a discussão em si, né? Da multa. Isso tudo é perfeitamente, deveria ser muito bem trazido, resolvido numa mediação, né? Porque é do interesse de todos, possivelmente, que aquele negócio saia, né? Então, por que não trazer para a mediação? Para ver se as partes que estão contratando, no fundo, não queriam realmente levar esse negócio adiante. E ele está sendo destratado, às vezes, coisas que são contornáveis, que são autocompostas, podem ser autocompostas, né? Ou até mesmo por próprio distrato, assim, que, ainda que vá se distratar, mas que se chegue a um denominador que não cause tanto dano às partes, né? E que o corretor não perca os clientes, né? Porque sempre há o ressentimento, né? A gente vê... gera perdas, né? Tudo que gera perdas gera ressentimento. Sim. E esses ressentimentos às vezes respingam os profissionais que tiveram envolvidos, né? Com certeza. Então isso tudo pode ser amenizado mesmo. E aí mesmo tendo vamos dizer, uma dissolução do contrato, que seja feito de uma forma o mais harmoniosa possível. Às vezes o motivador não está nem interno, pode ser externo, pode ser uma situação que aconteceu depois, que acabou levando aquilo, mas enfim, que as partes consigam entrar num acordo para que não seja tão prejudicial a um dos lados, né? Então, também nesse aspecto, eu acho que é bem importante a mediação. Na questão corporativa que a gente estava falando, eu sempre penso
no que pode atrair para fazer. Para que isso possa funcionar, ele tem que ser atrativo, ele tem que gerar benefício, ele tem que gerar, né? E aí a gente falou exatamente da mediação, por exemplo, vamos pegar o caso que a gente falou, de instituições financeiras e o cliente. Tu tem uma grande corporação, um banco que é gigantesco, e tu tem do outro lado uma pessoa física, né? Que é uma diferença muito grande de porte. O que faz um banco querer sentar numa mesa de mediação, aonde exatamente a gente estava falando que o mediador vai buscar um equilíbrio das partes? Porque o banco, a princípio, o banco ele é muito mais forte, né? Ele tem muito mais poder, vamos dizer assim, né? O que eu vi, o banco ele quer emprestar. O banco não é uma imobiliária. O banco não quer retomar o imóvel. Ele quer o dinheiro dele de volta com os juros. Esse é o negócio dele, né? Sim. Não é vender imóveis, se envolver com retomar e vender imóveis, né? Então, isso já é um foco no objeto. Qual é o foco do negócio do banco? É emprestar e receber a receita em cima do ativo que ele passou, né? Então, a mediação vem para preservar esse interesse para ele, né? Há possibilidades dele mediar e não ter e manter aquele negócio dele, trazer um outro. Uma das vantagens da mediação é uma ferramenta que se chama brainstorm. Então a mediação se presta para isso. Várias soluções, vamos arranjar soluções alternativas. Às vezes é arrumar um comprador para aquele imóvel, para ele sair daquele empréstimo, né? Às vezes é arrumar uma outra garantia, certo, né? Ou às vezes um segundo pagador, né? Isso tudo se traz para uma mesa de negociação. E o interesse do banco cada vez mais é solucionar antes de ter o problema na mão. Qual é o problema dele? O problema dele depois é vender o imóvel. É pagar IPTU, é pagar condomínio, é pagar manutenção, impostos de transmissão, porque ele tem que botar de novo o nome dele. Vai incidir ITBI, depois vai ter que ficar pagando o IPTU, depois vai ter que ficar se incomodando com o condomínio, com a depreciação do imóvel. O problema não é a vida dele, isso. Sim. Perfeito. Doutora, tem mais algum ponto dessa questão da mediação? Tem um outro assunto que em um outro dia a gente vai, acho que é bem interessante conversar, que a doutora comentou agora, mas eu não quero entrar nessa seara para não misturar, né, os assuntos, mas que também acho que é bem importante a gente discutir. Mas o que foi? Ele virou para lá. Mas tem algum outro ponto, né, nesse aspecto da mediação que a gente está conversando que não veio à tona na nossa conversa, que a doutora gostaria de aproveitar para colocar? Às vezes as pessoas, quando eu estou tratando desse assunto, elas me perguntam como é que funciona, assim. Eu quero, como é que funciona? Né? Qual é o procedimento da mediação? Tá. É muito simples, né? Basta ir no tabelionato de notas que tiver a câmara de mediação ou entrar no site daquele tabelionato, tem o requerimento de pedido para instaurar uma mediação, preencher aqueles requisitos, aquele requerimento todo. Então basicamente colocar os seus dados, colocar os dados e a maneira de como localizar a pessoa que ele quer, ou a pessoa jurídica ou a pessoa física que ele quer mediar, que ele quer trazer para a Câmara de Mediação, o escopo da mediação, que seria assim, do que se trata, por que houve. É um contrato de arras que eu desfiz e que agora o comprador se recusa a entregar a posse do imóvel, que eu já entreguei, sei lá, alguma coisa assim, né? Então ele tem que colocar ali o escopo e entrega isso no tabelionato de notas.
é entregue isso aí, imediatamente ele recebe um protocolo e em seguida é contatada essas partes e elas são convidadas a vir para uma mediação, uma audiência de mediação, num prazo de 30 dias. Então essas datas são colocadas à disposição das partes. Ele que é o tomador do serviço, pode já sugerir as datas. Tá. E aí se faz um convite. Esse convite para as outras partes é via WhatsApp atualmente. Quer dizer, não é aquela figura da intimação, né, judicial. Ele é convidado. Né? Ele recebe, quem está sendo convidado recebe um convite do tabelionato, a pedido daquela parte, ele recebe a cópia do requerimento, onde a pessoa diz quem ela é ali, tudo, quem é que está te convidando, o escopo, o motivo que está te convidando, que é tratado sobre tal problema, demanda, né? E essa parte fica um contato via WhatsApp. E a gente diz, se essas datas estaria boa para o senhor gostaria de sugerir uma outra data, e se compõem as datas e se vem simples assim para a audiência de mediação. Vontade que bem seus advogados e... As pessoas vêm assistidas, seus advogados, ambas as partes, se sentam na sala de mediação e se inicia um processo amistoso, pacífico, onde se é ouvido, as pessoas são dadas um momento de fala para elas, cada um à sua vez. Tem poucas regras na mediação. A mediação, ela prima pela informalidade. As poucas regras são os momentos de fala, não se interromperem. Toda vez que um fala, é dada a palavra para o outro, mesmo que ele não peça. Todas essas existem várias ferramentas, né? Às vezes a vantagem da mediação é que essas falas, elas são traduzidas pelo mediador. Apesar que a pessoa ouve, elas sofrem um parafraseamento pelo mediador, que tira toda aquela carga negativa e de ressentimento e transforma ela em uma outra leitura, uma leitura mais objetiva, desprovida de raiva, né? Isso vai facilitando, são técnicas, são ferramentas de vários setores, né? Desde a psicologia até técnicas de vendas. A gente já fez várias palestras para técnicas de vendas, usando as ferramentas da mediação, né? E ali se inicia esse processo, nesse período que eu falei, 60 minutos, pode ser prorrogado, pode ser marcada nova audiência, pode se tratar de todo o contexto ou pode se tratar de parte do contexto. Às vezes convém desmembrar, né, que nem dizia o Jacques Stripador, né? Por partes. O problema. E se encerra com um termo de audiência que consta no termo de audiência o que as partes concordarem que vai constar. Certo. Não serve como prova, não pode ser usado como prova, é um dos princípios da mediação. As partes é confidencial, absolutamente confidencial, é um documento que só as partes que participaram podem ter ele, nenhuma outra pessoa pode vir de fora e pedir, como pode de uma escritura pública, não pode. Não é pública. Na mediação ela é confidencial. Não pode ser gravada, não pode ser usada para um processo judicial, nós não podemos ser testemunhas. Então isso gera uma bolha onde as pessoas ali podem se sentir à vontade, inclusive de falarem, serem momentos de franqueza, né? Que aquilo não vai poder ser usado contra elas. É uma curiosidade que eu tenho. Normalmente quando a gente fala da mediação, a gente pensa na questão financeira e patrimonial. Já houve alguma vez alguma mediação que não fosse nesse aspecto? Já. Seria foi envolvendo reconhecimento de filiação. Tá.
Na verdade, não era filiação legítima, era filiação socioafetiva, se discutiu isso. Uma das partes se entendia pai, a outra parte não se entendia filho. Interessante. Eram todos capazes. Viu? Diferente. Vamos só então fazer um breve intervalo assim para não cortar agora, e aí a gente volta com o nosso quadro mundialmente conhecido, hoje com outro integrante. A doutora Marisa vai ser premiada aí com o nosso quadro, depois de ter abrilhantado a nossa noite com tanta informação, vai receber uma belíssima piada do encerrar bem, né? E a gente encerra a nossa apresentação de hoje. É rapidinho, pessoal. Não vamos sair da live aqui, mas é rapidinho. Continue aí. Voltamos então com aquele quadro que é tão esperado, né? Que a família toda se reúne na frente do notebook, do computador, do celular para ouvir. Mas hoje o pessoal vai olhar e falar assim, pá, mas não tá o Jonas. O pessoal gosta mais do Jonas, eu acho, né, cara? Mas vamos deixar, então. Vamos usar os suplentes, vamos gerar o time. O time tem que gerar, né? Vamos gerar o time. Sim, então, só tem que fazer a vinhetinha aquela, cara. Será que precisa, cara? Claro, com certeza. E falar no microfone, né? E falar naquele microfone de lado dessa vez. Ali, se tu puder dessa vez falar naquele microfone, vai ficar melhor pra ver aqui. O Jonathan botou o contrário, né, meu? O Jonathan é foda. Ô, produção, tu tá de sacanagem aqui, cara. Botou o contrário ali, o troço. Não, quem convidou o Jonathan só pra... Vamos mudar então? Vamos lá? Piadas do Jonas. Que momento, né? Tá, mas eu quero uma coisa mais curta, mais longa. Mais curta. Pode ser mais curtinha. Vamos, curtinho então. É isso. A gente quer a menos pior. A menos pior, então. O que os extraterrestres... Charadinha. Charadinha. Presta atenção. Então vamos lá. O que os extraterrestres foram fazer em São Paulo? Em São Paulo. Em alguma cidade específica? Não, em São Paulo. São Paulo, capital. Ai, vou ter que falar, cara. Não tem arrisca alguma coisinha arrisca aí. Cara, não sei nem por que eles foram pra São Paulo, né, cara? Não sabe, doutor? Luquinhas? Vou ter que falar então. Fala, o que foi? Falar. Claro, né, cara? Visitar o tio ET. Eu ia falar do tio ET, cara, mas não consegui achar. Não consegui conectar. Não
consegui conectar, mas eu ia falar... Jonas, viu, cara? Eu lembrei do Tietê, mas não... O Jonas, tu não pode se ausentar que tu vai perder. Tu vai fazer banco, vai banquear. Olha aí, vai banquear, viu? O apresentador vai perder a vaga, vai perder a vaga. Já ficou com medinho, que o homem joga em todas as posições. Mas então é isso, pessoal. Assim, ó, chegamos aí ao final do nosso episódio número 35. Muito legal, muito feliz aí por ter recebido a doutora Marise, bastante informação. Informações do mercado imobiliário e informações dessa ferramenta fantástica que é a mediação, que tá vindo revolucionar aí a visão nossa para a solução dos problemas, solução das distensões, né? Então, a gente quer fazer dentro do nosso pequeno, da nossa pequena capacidade, uma forma de apoio à divulgação desse trabalho, desse material e dessa iniciativa que o 8º Tabelionato está tendo. Espero que tenha muito sucesso, que cada vez mais as pessoas usem essa ferramenta, porque toda forma de litígio ela atrasa a vida das pessoas, né? A vida é curta, sim. A gente tem que curtir a vida, a gente tem que viver a vida, e a gente perde às vezes tempo discutindo, passando por situações que são desnecessárias, né? Que a gente podia estar resolvendo de forma mais clara, com um pouco de boa vontade das partes, um pouco de empatia das partes, né? A gente poderia estar resolvendo isso de forma muito mais rápida e aproveitando o nosso tempo para coisas boas. Então, todas as soluções que vêm nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, no judiciário, a gente pensa no tempo que levam os processos no judiciário, leva uma descrença da questão de você fazer justiça, né? Então, todas as ferramentas que vêm para ajudar o nosso judiciário a ser mais efetivo também, são bem-vindas, e a gente tem que trabalhar, todos nós temos que trabalhar em prol disso para fazer um futuro melhor aí para as próximas gerações do nosso país. Cultura, né? Cultura. A pandemia também ajudou a digitalizar bastante coisa, né? Que acho que facilitou também esses processos aí, também ajuda nesse tempo aí, né? Mas mudar a cultura, às vezes a pessoa, qualquer coisa, processo, eu vou judicializar, né? Processo, vou te processar. A palavra é essa, né? Forte, né? Qualquer coisa eu vou te processar. Não, eu vou extrajudicializar. Vamos resolver. Eu vou te extrajudicializar. Boa, olha aí, ó. Cuida comigo, hein? Vou te extrajudicializar, hein? Não faz isso que eu vou te extrajudicializar. Mas isso é um afago. Olha aí, só. Então, Josito, obrigado pela presença aí, cara. Eu agradeço, cara, mais uma vez aí, tá participando dessa mesa alegre aí, e também, né, aprendendo coisas novas, né, do nosso mercado, que é bem importante, e espero que revolucione essa tendência aí, né, doutora? Eu acredito que esse caminho, sim, é natural, é um caminho natural. Perfeito. Uma evolução, né? Luquinhas, obrigado por ter... Valeu, obrigado, gente. Obrigado por ter acompanhado a gente aí, quem tá na live, quem vai assistir depois aí, por terem nos assistido. Espero que tenham gostado também e continuem aí nos incentivando, nos apoiando, pra gente trazer cada vez melhores conteúdos aí, tá? Então, obrigado e até a próxima. Aonde, então? No Spotify, no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok... né? E inclusive agora também a nossa produção vai colocar, enquanto a doutora Marise ali se despede, vai colocar também aonde achar o 8º Tabelionato, né? Site, Instagram do 8º Tabelionato. Quem quiser mais informações dessa parte da mediação e dos outros serviços todos que o 8º Tabelionato presta, né? Vai estar os canais ali para o pessoal poder encontrar, tá bom? Doutora Marise, muito obrigado aí pela presença. Achei assim excelente. Toda vez que a gente precisa contar com vocês, ter esse apoio, é uma questão de parceria social, né? Com certeza. Com a comunidade. Já está firmada a parceria. Muito obrigada. A gente agradece aí a sua presença, obrigado pela disponibilidade.
Obrigado pela paciência aí de explicar pra gente, né? Mas eu acho que se a gente entendeu, todo mundo consegue entender. Né? É um bom teste, é um bom teste. Bons alunos aí, né? Se nós entendemos, que todo mundo consegue entender. Então, muito obrigado. Um beijo no pessoal todo do 8º Tabelionato. É um pessoal muito bacana, todo mundo lá. Desde que a gente chega ali na recepção, todo mundo nos cumprimenta. É um ambiente de um astral muito bom. E a gente se sente em casa lá, a gente até canta lá, toca música, né? Come, bebe. Então mando um beijão pro pessoal todo lá, muito obrigado. Eu sou Carlos Freitas, sou franqueado auxiliadora predial. Agradeço a vocês aí por terem estado conosco aí. Até o próximo episódio do podcast Os Imóveis. Tchau, pessoal. Valeu, Boa noite. Tchau.